Onde você estiver, sinta-se abraçado. Um grande abraço, estamos começando aqui pela sua TV UPS, Canal 10, mais um Top Esporte. Pois é, e você já sabe, né? Hoje nós estamos vivendo aí a última segunda-feira do ano de 2009 e nós vamos fazer uma retrospectiva no dia de hoje, o que foi o ano, o que foi o futebol em 2009, principalmente para Alagoas, com o CSA, com o CRB, com o ASA, enfim, as conquistas, o bicampeonato do CSA, a participação na Série A, muita coisa nós estaremos debatendo no programa de hoje. Mas, começando dizendo o seguinte, que o nosso programa tem o oferecimento de GB Multimarcas. Pois é, você que gosta de se vestir bem e com roupas de qualidade e com preços bem baixinhos, vá lá em GB Multimarcas, que fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro. Lá você vai encontrar o que há de melhor com as marcas Gino Benotti, Bravo e Biogás. Um abraço para o nosso Guilherme Barros, parceiro do nosso projeto aqui, Top Esporte na sua TV UPS. E o ano de 2019 foi um ano de alegrias e também de frustrações para o torcedor do CRB. Não teve títulos, mas, por outro lado, pode ser lembrado pelas boas atuações fora de casa na Série B e a luta pelo acesso. Os pênaltis atrapalharam também os planos no primeiro semestre. No fim da temporada, foi marcada ainda pela passagem de técnicos Roberto Fernandes, Marcelo Chamusca e terminando com Marcelo Cabo, que será inclusive o técnico do Galo para a próxima temporada. Já a temporada de 2019 do CSA foi um ano de altos e baixos, ou seja, veio o bicampeonato alagoano, mas veio a frustração de sair, de ser eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil e também, claro, a participação do Azulão depois de 31 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o CSA acabou não se segurando e sendo rebaixado para a Série B, vai disputar a Série B em 2019. Já com relação à agremiação esportiva arapilaquense, o time do Asa, um ano, lógico, eu não diria para ser esquecido, um ano para ser, inclusive, muito debatido, muito estudado. Por que que aconteceu? O Asa que veio caindo, veio perdendo divisões no cenário nacional, caiu em 2013 da Série B para a Série C, caiu em 2017 da C para a D. E esse ano de 2019, o time não conquistou, por exemplo, vaga para disputar um campeonato nacional no ano de 2020. O Asa foi muito mal no campeonato alagoano, ficou na penúltima colocação. Só não caiu para a Série B porque só cairia um time no campeonato alagoano. Então foi um ano para ser muito analisado, muito discutido e debatido pela direção do Asa, pela torcida, pelo seu conselheiro. E não para ser esquecido, como muita gente diz. Não, se a coisa não foi bem, você não pode esquecer. Você tem que analisar e fazer por onde ela não se repita na próxima temporada. Hoje, no programa Top Esporte, nós estamos, inclusive, com um cenário diferente, né? Pegando carona aqui no sofá da nossa companheira Cláudia Valéria, pois é. E uma novidade, um convidado nosso que é da casa também aqui, o jornalista, companheiro Giovanni Luiz e o Eduardo Cardial. Nosso Antônio Guimarães hoje está de molho, né? Está se recuperando o nosso Antônio Guimarães. Mas se Deus quiser, já na quinta-feira, tá certo? No primeiro programa ao vivo de 2020, o Guima vai estar de volta aqui ao programa. Deixa eu cumprimentar então o nosso parceiro de casa, que está nos dando prazer e alegria de falar sobre futebol também. Giovanni Luiz. Tudo bom, Giovanni? Tudo bom, Oswaldo, Cardeal. É uma honra para mim participar com vocês aqui desse programa que eu já acompanho aqui, é um programa da casa, né? Agradeço o convite e vamos ver o que eu posso contribuir aí nesse debate. Não é muito a minha área, não, mas de vez em quando eu gosto de acompanhar um pouquinho também futebol. De futebol todo brasileiro gosta. E entende, diga-se de passagem. Gosta e entende, né? É por isso que tem um ditado popular que somos quase que 200 milhões de técnicos, né? Por isso que é difícil ser técnico da seleção brasileira. Já tentei ser jogador também, viu? Você vai contar essa história aqui no programa. Eduardo Cardial, tudo bom? Boa tarde. Beleza, Oswaldo, tudo bem? Boa tarde para você, um abraço a Giovanni Luiz. Conversa puxa conversa, né? Então ele tentou ser jogador, vamos conversar também sobre isso, né? Buscar essa história do Giovanni. A satisfação, né? Mais uma vez, a gente chegando a esse último programa do ano, né? 2019, enfim, debater o futebol, fazer mais uma análise, né? Do que foi 2019 para os nossos clubes, para o futebol nacional, Oswaldo. Exatamente. Bom, então vamos começar por aí, né? Para vocês, por exemplo, como é que foi o ano de 2019 para o nosso futebol? Como é que vocês classificariam esse ano de 2019? Olha, eu acho assim, falando em relação ao Asa aqui, como você falou, Oswaldo, é um ano realmente para se repensar, né? Porque eu lembro que no final de 2018 a expectativa era muito, mas muito grande em relação ao ano de 2019, né? Que era um ano onde o Asa iria, de repente, tentar, né, brigar
pelo acesso, né, a volta para a Série C, né? Planejou-se isso, contratou-se um técnico e tal, elenco ainda em novembro do ano passado ainda, né? Mas, enfim, parece que a coisa começou a desandar. Quer dizer, os nomes escolhidos, né, para aquela comissão parece que não deram muito certo, né? A impressão que me deu assim como torcedor, né, porque eu já estou aqui há tanto tempo que virei torcedor do Asa também, é que tentou-se economizar um pouco em termos financeiros e tal, e depois, quando foram investir no nome de peso, que foi o Nedo Xavier, já era meio tarde, né? Pelo menos para o alagoano, né? Na Série C ele ainda tentou fazer alguma coisa, fez com aquele elenco que tinha, né, mesmo. Mas, assim, virou realmente um ano de frustração para o Asa, né? Para o nosso torcedor aqui. Em relação a CSA e CRB, né? Inclusive, nós estamos mostrando aí, Giovanni, enquanto a gente está debatendo esse assunto, e nós estávamos falando do Asa, né? O Asa que ficou fora, mais uma vez, de uma final do campeonato estadual, né? E aí nós estamos mostrando os pênaltis aí do bicampeonato do CSA, né? Pois é, em cima do CRB, né? O CSA mantendo aí a hegemonia, né? Momentânea, pelo menos, né? Porque há uma alternância, né? Nesses últimos anos das duas equipes, né? Nessa hegemonia do futebol aqui de Alagoas, né? E o CSA está conseguindo manter isso, né? Desde o ano passado, retrasado. Exatamente. Já, né? Agora, você falava aí dessa questão do Asa, Eduardo, e aí o Giovanni se referia justamente a um fato que o Asa, lamentavelmente, o Asa cometeu equívoco mais uma vez, porque de 2017 para 2018, o Asa apostou num técnico jovem, que foi o Luiz Paulo, né? Ou seja, era uma experiência que o Asa estava fazendo com o técnico. Tinha o Freitas, que era o coordenador técnico, enfim, toda a experiência, mas o técnico era uma aposta. E aí, quando se esperava que o Asa não repetisse mais esse erro, o Asa de novo aposta de 2018 para 2019, que foi com o Alan Dotti. Aí, de novo, não deu certo. E na minha concepção, o prejuízo ainda foi maior. Por quê? Porque o Asa, em 2017 para 2018, o Asa tinha uma Série D para disputar. E em 2018 para 2019, você apostou num projeto que o Asa sabia que ia ter a Série D para disputar, mas que tinha que voltar a conquistar a vaga no estadual para não ficar fora. E acabou acontecendo o pior. O time apostou numa comissão técnica, enfim, não deu certo, o elenco é limitado e o Asa faz um péssimo estadual e perde representatividade a nível nacional. A situação complicada, porque, como você disse, em 2017, nessa aposta que o Asa faz, de 2017 para 2018, o Asa tinha crédito no calendário. Né? Porque por mais que desse errado, mas em 2018 ele tinha um calendário na Série D, na pior das hipóteses. Aí o Asa faz essa aposta e não dá certo. Se bem que, conversando com alguns jogadores, e dentre esses jogadores, o André Nunes, à época, falou muito bem do Luiz Paulo no dia a dia, do trabalho de campo, dia a dia com os jogadores, mas a coisa não fluiu. Né? E é tão provável que o ambiente do Asa era um ambiente tão carregado naquele período que ninguém se entendia. Eu falo da comissão técnica, né? Ninguém falava a mesma língua. Então, assim, a situação começou a complicar naquele momento. E aí o Asa sai... Houve até alguns episódios, Isso, né? é isso aí. Agora... O Asa sai, faz uma viagem para Corumbá, eu acho. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Para enfrentar o Corumbaense. No término desse jogo, houve agressões físicas. Telequete. Não houve telequete? Exatamente. O Luiz Paulo com o Elias Mansur. Exatamente. No vestiário. Então, assim, exatamente. A situação ficou complicada. O Asa volta e segue o campeonato alagoano. Aí muda o treinador depois, uma série de situações. O Asa vira para 2019... Não é isso? Isso. Vira para 2019... Com o Alan Dotti. Com o Alan Dotti. E aí... É isso que você, na abertura, você falou, que um ano ruim não é para ser esquecido, é para ser analisado. Né? Se você cometeu um erro em 2017 para 2018, por que você vai insistir nesse erro que você cometeu só mudando os personagens? Exatamente. Né? Você tem que fazer algo melhor. Se eu errei nisso, eu tenho que fazer uma situação para que eu não erre mais uma vez. E o Asa insistiu no Alan. Quando nós anunciamos na imprensa, enfim, na rádio, à época, a contratação do Alan Dotti, eu cheguei a falar. Eu disse, o Alan nunca foi técnico, ele sempre foi auxiliar. E é bom lembrar que currículo ele dele passou pelo Asa como auxiliar técnico do Betinho. Exatamente. Né? Aí ele volta como técnico, quer dizer, o Asa... Foi uma aposta, realmente. Exatamente, né? apostando, né?
Claro que alta, né? todos nós, por exemplo, na nossa profissão, a gente teve que ter alguém que apostasse na gente e abrisse as portas pra gente, né? Ninguém nasce já com experiência, você precisa de um apoio, Claro. você precisa, né, de uma maturação para poder você chegar no patamar que você chegou. Mas o futebol é um pouco diferente nesse sentido. Resultados, né? Exatamente, o futebol exige Imediatos, resultados no caso. imediatos. E aí fica mais complicado. E principalmente numa situação que o Asa estava vindo de rebaixamentos atrás de rebaixamentos. Né? Ainda mais quando você tem um campeonato curto com apenas 12 datas. Né? Exatamente. Então, a sua margem de erro ela é zero. Cada vez mais curto. Cada né? vez, exatamente. Então, assim, se você vira 2017 para 2018 numa situação extremamente complicada, eu tenho que fazer o quê? 2018 para 2019, algo diferente. algo diferente. Que eu consiga corrigir o que eu fiz no ano anterior. Porque eu sei que no ano seguinte eu já não vou ter mais aquele crédito que eu tinha, que era a Série D. E o Asa insistiu nesse erro, tá aí hoje sem calendário, numa situação extremamente complicada. E você não afeta só o calendário. Você afeta toda a situação financeira, uma Sim, série claro. de coisas. Então, assim, o ano de 2019, se a gente for analisar, teve a situação do Asa, que ficou sem calendário, mas em contrapartida, para o futebol de Alagoas, no modo geral da coisa, eu acho que houve uma evolução. Porque você tem um CSA que consegue um acesso para a Série A e vem numa sequência, da D para C, da C para B, da B para A. Então, assim, foi uma situação extremamente positiva. Aí você tem o CRB que, cheio de altos e baixos, mas bateu na trave por um acesso também. Era um ano, né, que tinha tudo, né, pra... Acho que foi o ano pra mais fácil Série A, para né? o CRB subir. E vacilou em casa, né, muitas vezes. Exato, mas no geral, Oswaldo, eu acho que, apesar da situação do Asa, que perde momentaneamente essa situação de terceira força, Status, né? Status de terceira força, e essa terceira força passa para o Coruripe hoje, né? E o Asa numa situação incômoda. Mas, no geral, eu acho que o nosso E é bom a do gente 2019 foi deixar bem positivo. claro, é bom a gente deixar bem claro o seguinte, quando a gente fala assim de terceira força, o Asa sempre foi a terceira força. O Asa já viveu, inclusive, alguns momentos de ser até a primeira força. Quando o CRB estava numa Série C, o CSA sem série e ele na Série B. Então o Asa já passou a ser, inclusive, já viveu momentos de ser o principal produto do futebol de Alagoas. De ser o Asa. 2010 para cá, 2010, né? Até 2013, exatamente, é verdade. E aí quando o Eduardo coloca que hoje o Asa perde esse status de terceira força, é pelo momento. Pelo momento, né? pelo momento. Pelo momento. Amanhã o Asa pode ser e até nós uma já segunda falamos força, isso aqui primeira. várias vezes. Um profissional, um jogador, por exemplo, se ele receber uma proposta hoje do Coruripe e do Asa, ele vai dar prioridade ao Coruripe, porque ele sabe que ele vai ter aí 4 competições para disputar. Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série D. E o Asa só tem 2, que é a Copa Alagoas e o Campeonato Brasil. Esse calendário aos pouquinhos, né? Exatamente. Ano após ano foi ficando cada vez mais... Exatamente. mais Então, quando a correndo gente pelas fala mãos nesse ali. sentido, né, de não ser a terceira força, é pelo momento que o clube atravessa, né? Mas o nome ainda é muito grande. Sim, né? Tem muito, peso, muito. muito E em termos de camisa, com todo respeito ao Coruripe, mas o Asa está num patamar acima, né? Por Não, toda a o história. patamar do por Asa ele é títulos, elevado em relação a isso. É uma camisa pesada. Agora, Aham. se você pegar hoje classificação geral, tabela, uma série de coisas, o Asa, ele hoje está abaixo, né? Matematicamente falando, questão de pontuação. Né? O Asa hoje é uma terceira, quarta força. Porque você tem um Coruripe, que vai para a Série D, e você tem um Jaciobá, que tem vaga garantida. Então, assim, são 2 clubes que estão à frente do Asa, em termos de calendário, de competição. Então, infelizmente, o momento do Asa é um momento turbulento, a verdade é essa. E o Asa precisa ter, em 2020, infinitamente positivo. Tem que dar certo. Né? Não pode errar de novo. Infelizmente, a pressão é inevitável nesse sentido, né? Porque senão vai para onde, né? E aí a gente está fazendo, por exemplo, uma retrospectiva aqui do que foi o Asa em 2019. Mas a gente não pode deixar de colocar aqui, por exemplo, o que foi o Asa em 2019 foi tudo isso que nós colocamos aqui. Mas aí o Giovanni falou assim, e não pode errar de novo. As perspectivas são boas para isso? Para 2020? Eu acho que é uma incógnita muito grande, acho que é uma interrogação muito grande ainda, porque você tem um técnico que já teve uma passagem aqui, a gente já conhece mais ou menos o trabalho do Maurílio Silva. O Maurílio não foi tão bem, mas chegou a uma certa situação com o Asa em 2016. No Alagoano, né? Foi até bem. Sim, né? sim. No futebol alagoano. Mas se você pegar o 2019, aí a gente tá falando não da pessoa do Maurílio, mas do profissional. Mas aí se assemelha. Eu acho que 2019 do Asa foi igual ao do Maurílio. Não foi um 2019 perfeito. Foi ruim. Foi ruim. E no futebol, infelizmente, a gente usa, e a gente vai atrás disso e usa isso.
são os números, estatísticas. Em 2019, para o Maurílio foi ruim, assim como foi para o Asa. Então, a expectativa é muito grande. Aí você pega o elenco do Asa hoje. É um elenco que lhe traz uma certa segurança? De certa forma, não. Ainda também é uma perspectiva de título, acho pouco provável. Pouquíssimo provável. Pelo patamar que CSA e CRB, eles chegaram e que eles estão no momento, né, em relação ao Asa. Então, perspectiva de título é pouco provável. Né? Falando do Maurílio, né, em relação ao ano dele também, 2019, talvez para ele, assim, seja algo positivo para o Asa também, de repente ele querendo... Quer dizer, os dois necessitam de uma recuperação. Exato. Né? O clube e o técnico, né? Sai alguma coisa realmente positiva em 2020 disso, né? Eu acredito que desses anos que o Maurílio passou, de 2016 para cá, o Maurílio ele aprendeu muito no âmbito profissional, evoluiu muito. Eu tive a oportunidade, o Asa jogou na sexta-feira, na quinta-feira eu tive a oportunidade de ir ao treino do Asa. Depois do treino eu conversei com o Maurílio. E coisa muito rápida, mas ele dizendo o seguinte, que ele mudou a filosofia dele em relação a esquema tático, postura da equipe. Ele disse, eu quero uma equipe não só que tenha garra, mas uma equipe muito ofensiva, uma equipe muito vertical, que vai muito para cima, que agrida o adversário. Se a gente pegar o Maurílio de 2016, era uma equipe, o Asa, que ele não agredia tanto o adversário. Era uma equipe que marcava muito forte, mas que tinha uma certa transição, tinha uma evolução muito lenta. Hoje ele já pensa diferente. Então, assim, se a gente parar para analisar o 2019 do Maurílio e os outros anos, não foi um ano para esquecer. Foi um ano para agora é importante trazer situações positivas seguintes. Agora é importante a gente colocar isso, porque assim, na teoria, isso é muito bom você falar. E a gente só vai saber, né? Lá. Não, e não é nem questão de saber lá. Né? Por exemplo, o técnico, ele pensa isso. Não, eu preciso formar um time que seja um time mais ofensivo, um time que jogue mais para frente, um time que não fique tanto com a bola, mas que seja um time que possa chegar mais forte no ataque. O técnico visualiza isso, mas você só pode fazer isso, você só tem como colocar isso em prática dependendo das características do seu time e dos seus jogadores. E se você não tiver qualidade, você até pensa, mas você vai colocar em prática como sem qualidade? Você falando nisso, só desculpa aí interromper, mas eu sempre lembro do Fernando Diniz, que é um cara sempre lembrado quando se fala nisso, né? Dessa postura mais ofensiva e tal, mais agressiva e tal, de não dar chutão, de buscar sempre, né, o ataque, tocar a bola e tal. Mas nem sempre dá certo. Exato. Então, seguindo essa linha de... Por exemplo, vamos tirar o Jorge Jesus do Flamengo. Vamos colocar o Jorge Jesus no Botafogo. Você acha que o Botafogo do Jorge Jesus seria tão ofensivo, né? tão vertical, tão agudo, pressionando tantos adversários como ele fez no Flamengo? Claro que não, porque ele não ia ter a mesma qualidade no Botafogo que ele teve no Flamengo. Tem que casar, então essa questão do Maurílio dizer assim, não, eu penso hoje em formar um time mais ofensivo, um time que agrida mais o adversário, vai depender do que ele tem. Esse elenco do Asa tem qualidade para isso? Então, essa é que é a grande questão. Às vezes o técnico ele planeja jogar de uma forma, mas ele não tem qualidade no elenco para que ele tire da teoria para a prática. Por isso que eu disse que a interrogação é muito grande. A expectativa ela é enorme em relação ao Asa. A gente só vai saber o que é o Asa quando esse campeonato de fato começar. Sim, claro. E outra coisa, infelizmente, a gente tem que trazer... já, né? E é já. Daqui é sábado já, né? Sábado. Infelizmente, a gente tem que trazer isso pra gente, porque a Copa Alagoas, onde deveria ser a competição... principal do Asa, na minha opinião. Do Asa, vai servir como laboratório. Porque o Asa, podendo usar a Copa Alagoas, para voltar a ter um calendário no ano que vem... E, de repente, o Asa já se garantir numa decisão de vaga da Copa do Brasil para o ano que vem. É porque você entra no Campeonato Alagoano com menos peso. Sim, claro. Né? Aí você imagina, Giovanni... Com todo respeito aos demais, obviamente. Sim, claro. Mas, assim, pela tradição do Asa, né, é a oportunidade que ele tem, acho, para garantir alguma coisa. Né? Aí você imagine o Asa, e a gente tem que analisar o lado positivo e o lado negativo da coisa. Você imagine se o Asa não consegue conquistar essa Copa Alagoas. O peso que ele não vai entrar no campeonato alagoano. E a cobrança. A cobrança é muito maior. Claro. Né? Ele precisando ficar, no mínimo, na terceira colocação. Para garantir uma vaga na Série D. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo primeiro aqui do programa e já nós voltamos. Aí a gente vai analisar o que foi o ano de CSA e CRB. Falamos muito do Asa nesse primeiro bloco, o que foi 2019 e o que foi 2019 para CSA e CRB. Foi melhor para quem?
né? Apesar do CSA ter tido um rebaixamento, o CRB não. Mas foi um ano melhor para quem? Para o CSA, para o CRB? A gente fala já já sobre esse assunto no próximo bloco. Aguarde aí. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Top Esporte, aqui pela sua TV Opis, Canal 10. E também, claro, você nos assiste através das mídias sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Hoje, o programa, nós estamos fazendo uma retrospectiva do que foi o futebol de Alagoas, principalmente para os nossos clubes, os principais, né, aqueles com maiores torcidas, no caso CSA, CRB e a agremiação esportiva Arapiraquense, o time do Asa. No primeiro bloco, nós debatemos muito o que foi 2019 para o Asa, que vamos combinar, todo mundo sabe, não foi nada bom. A expectativa fica que 2020 para o torcedor alvinegro seja um ano bem diferente, um ano de novo com conquistas, se não com títulos, mas pelo menos o Asa voltando a ter o seu espaço no cenário nacional, Copa do Brasil, Série D em 2021, enfim, é isso que se espera do Asa. Mas para CSA e CRB, vamos debater isso nesse bloco aqui. O que foi 2019, como foi para esses dois clubes? E foi melhor para quem? Para o CSA, que conquistou um bicampeonato em Alagoas, há muitos anos o CSA não conquistava, inclusive consecutivamente em cima do seu maior rival, o CRB, mas teve um rebaixamento da Série A para a Série B. O CRB que não conquistou o estadual, mas que fez uma Série B sem sustos, ficou muito perto de um acesso, vacilou muito, jogos no estádio Rei Pelé. Enfim, vamos debater aqui com o Eduardo Cardial e com o nosso companheiro de casa, Giovanni Luiz, o que foi 2019 para as duas maiores forças do futebol de Alagoas. Para você, Eduardo, começando com você, foi um ano melhor para os azulinos ou para os regatianos? Acho que, no geral, apesar do rebaixamento, foi um ano melhor para o CSA, porque o CSA ele consegue esse acesso, né, de um ano para o outro, joga uma Série A do Campeonato Brasileiro, não faz loucura na competição, a loucura que eu faço é não se endivida na competição. O CSA dançou conforme a música, vamos colocar dessa forma. E foi prometido pelo seu presidente, isso, que não iria fazer loucura. Não iria fazer loucura. Então o CSA dançou conforme a música, montou um elenco dentro das possibilidades que ele poderia pagar e não deixar um prejuízo para o clube. O time não consegue ter uma sequência de resultados positivos, né? E aí vem o rebaixamento. Lógico que nenhum torcedor do CSA, Crônica, Alagoas queria que o CSA fosse rebaixado. O ideal seria a permanência que nós tivéssemos na elite do futebol. A gente não conseguiu. Ponto. O que é que acontece? O CSA termina o ano de uma forma saneada, financeiramente falando, e já enxuto, né? Já começa a projetar 2020, a meu ver, saindo na frente do principal adversário. Pelas contratações. Pelo menos as contratações, né, elas levam a isso. Leva a isso. Pelas contratações que o CSA vem fazendo. Né? Então, assim, e não foi o CSA de 2019, não foi aquilo que muitas pessoas falaram. O time vai subir e quando cair é uma queda livre, feito Fluminense e tal, lá para a Série D, e vai ficar um clube extremamente endividado, coisa que o CSA hoje não está dessa forma. O CSA hoje é um clube, não é um clube empresa ainda, mas é um clube tranquilo. Mas é administrado como uma empresa. Administrado e como uma empresa. O futebol pede isso. Pede isso. E aí você tem uma tranquilidade hoje para trabalhar, Oswaldo. O cara que trabalha no CSA hoje, ele trabalha de uma forma que ele pode comprar até por conta.
O CRB tem essa situação também de pagar rigorosamente em dia. Mas se você buscar o histórico de CSA lá atrás, ninguém queria vir para o CSA. Exatamente. E hoje os caras fazem... Eu estava vendo uma entrevista do Márcio Bittencourt, que é empresário do Rodrigo Pimpão, de uma série de jogadores, do Brian, do CRB. O Márcio Bittencourt dizendo que quando apresentou o projeto ao Rodrigo Pimpão, atacante do Botafogo, o cara pirou o cabeção na gíria, querendo vir para o CSA, porque tinha um planejamento, tinha começo, meio e fim. Ele disse que hoje é bem mais fácil trabalhar com o CSA do que com certos grandes clubes do futebol brasileiro. Você vê o empresário que tem jogador em Botafogo, São Paulo, Vasco, enfim, é um cara que está no mercado, é um cara que está vivendo o dia a dia. Então ele disse isso. Uhum. E aí, Giovanni, para você acha que foi um ano mais azul do que vermelho? Ou não? Eu também acho, até porque assim, disputou uma Série A, né? Até financeiramente para o clube, muito bom, né? Tem um retorno muito grande, é vitrine, né? Foi o ano inteiro vitrine para todo o país, né? Até para fora do país também, quer dizer, isso tem um retorno muito grande, né? Como o Cardeal colocou, abre realmente espaço para que os jogadores queiram vestir essa camisa, né? Dá um peso grande. O rebaixamento não foi surpresa e muita gente até dizia, o vídeo, que ia sofrer sonoras goleadas e tal, ia ser uma... Não foi assim, claro, aconteceram algumas goleadas, não obviamente, fez feio, né? Mas não fez feio, dentro do normal. Eu acho que foi uma campanha boa, assim, aquele fôlego que faltou agora no finalzinho, né? Um pouquinho, né? Para o time até tentar se manter, né? Mas eu acho que foi um bom papel, assim. Eu acho que o time continua com o mesmo padrão, manteve o padrão para 2020, tentar novamente o acesso. Uhum. Né? Vocês entendem que 2020, aí já projetando o ano que vem, vocês entendem que CSA e CRB, pelo menos no campeonato estadual, a tendência é que eles voltem a decidir de novo o campeonato? A tendência é essa, porque a disparidade é muito grande, né? Em termos de estrutura, principalmente, né? Elenco, você falava aí das contratações do CSA, que na análise de vocês, eu estou um pouco por fora dessa parte. Sim. Aí, mas na análise de vocês, assim, está superando, né? A questão do CRB, está saindo na frente, talvez porque a gente imagina que eles já venham planejando isso já desde, talvez, do meio do ano, alguns meses aí, né? Para poder justamente dar essa largada aí. Eu acho que os dois vão brigar novamente pelo título, a não ser que haja aí uma enorme surpresa aí no Alagoano. E uma situação bem interessante que vai nos dar e que nos traz assim uma certa ansiedade para ver como é que vai ser, né? É com relação aos técnicos, né? Porque o CRB inicia o campeonato com o atual técnico campeão alagoano, né? Bicampeão alagoano, que é o Marcelo Cabo. Isso, realmente. Né? Então o CRB inicia o campeonato no seu comando técnico como atual campeão, que é o Marcelo Cabo. E o CSA traz uma novidade para o futebol de Alagoas, porque para a gente passa a ser uma novidade, que é o Maurício Barbieri, um profissional que nunca tinha trabalhado no futebol de Alagoas e que a gente vai passar a conhecer mais de perto o seu trabalho. Então eu acho que isso traz realmente uma expectativa grande, né, para o ano que vem, principalmente com relação aos técnicos. E a informação que eu acabo de receber é que foi publicado no site Zero Hora, no ranking dos técnicos, e o Marcelo Cabo, ele ficou entre os 30 melhores técnicos do ano de 2019. Isso, eu vi essa publicação, né? site Então, Zero Hora aqui do Rio Grande do Sul. Fica uma expectativa grande, né, com relação aos técnicos de CSA e CRB para o ano que vem. Eu penso, e eu já disse isso aqui no programa, eu posso até estar totalmente enganado. Eu acho que em relação a técnico, apesar do Maurício Barbieri ter passado no Flamengo, Goiás, América Mineiro, eu acho que o CSA inicia como técnico fazendo uma aposta. Se você pegar os números do Maurício Barbieri, você pega os números do Barbieri, ele não foi bem no América Mineiro, não foi bem no Goiás. Né? Aliás, quando ele saiu do América... Se nós falamos que o ano do Maurício não foi bom, para o Barbieri também não foi. Também não foi. O Barbieri, quando ele saiu do América Mineiro, o América estava na zona do rebaixamento. O Goiás da mesma forma. Ele saiu, os times cresceram. Então, assim, eu acho que o CSA, em termos de técnico, o CSA faz uma aposta. O CSA está trazendo mais, a meu ver, o nome Maurício Barbieri, que vende, é um nome que vende, né, pelo passagem do Flamengo, enfim. Principalmente. E você tem o Marcelo Cabo, que já é uma realidade na competição. Aliás, desculpa, Cardeal, só para você continuar, só dando um combustível mais para você, na minha opinião, eu não, assim, é claro que a gente não sabe que os bastidores, né, do futebol são muito fortes e tal, a gente sabe, mas eu não tiraria
eu continuaria com o Marcelo Cabo até o final do campeonato, se eu fosse o presidente do CSA. É claro que as pressões existem, a gente não... Eu, pelo menos, assim, vocês são mais da área, devem saber o que aconteceu e tal, mas eu continuaria com o Marcelo Cabo até o fim, até para ter um desfecho do trabalho dele, assim, total, entendeu? Mas, enfim, só para você depois comentar se é por aí mesmo ou não. Na época, assim, pegando esse gancho, eu fui contra a saída do Marcelo Cabo, porque se dava uma sequência a um trabalho, né? E aí você vê, mas assim, da mesma forma, eu também criticava a forma de pensar futebol do Marcelo Cabo, e o Oswaldo também critica isso aí. Mas assim, eu preferia ter ficado com o Marcelo Cabo, mas quando você vê o Argel chegar e o CSA ter uma evolução, aí, não, peraí, acho que a mudança foi satisfatória, foi boa, entendeu? Mas depois alternou um pouquinho. Né? Depois começou a oscilar, né, alternar. Enfim, então em relação aos técnicos, eu acho que o CRB larga na frente em relação a técnico, porque já não pega uma aposta, pega uma realidade. Ah, Cardel, mas o Barbieri é uma realidade, treinou o Flamengo, sim, ele passou no Flamengo. Mas que fez um bom trabalho. Sim, fez um bom trabalho. Os números foram extremamente favoráveis. Eu sei, mas se você pegar o Maurício Barbieri, o histórico, e pegar o Marcelo Cabo, campeão brasileiro. Sim. 2 acessos. 2 acessos. Com o Atlético e com o CSA. Bicampeão alagoano. Sim, sim. Então, assim, em números, o Marcelo Cabo está acima. Em agora, currículo está acima. Em currículo está acima. Então, eu acho que o CSA fez uma aposta. Eu acho que tinha técnico bem mais calejado, bem mais rodado, para que o CSA peça. Eu posso, mais uma vez, estar 100% errado. Eu tenho uma ideia de Barbieri e Marcelo Cabo. Eu acho que nenhum e nem o outro termina a temporada. Uhum. Eu acho que nenhum nem outro termina a temporada. Começam, mas não terminam. E é importante colocar o seguinte, né? Que CSA e CRB, eles terão já, nos primeiros 4 meses do ano, né? Eles já terão 3 competições. Copa do Brasil, Alagoano e a Copa do Nordeste. CRB já estreia dia 21. Inclusive a Copa do Nordeste começando primeiro do que o estadual, né? Para eles, né? Então tem Você tem que ter aquela história do elenco, né? Um elenco bastante diversificado, se não for né? assim, forte. é complicado, muito complicado. E o detalhe, Giovanni, Oswaldo e amigos, é que o torcedor, ele não quer saber se você tem um elenco forte, se você tem um elenco grande ou qual competição você vai priorizar. Sempre, né? Ele quer ganhar. Você tem um Alagoano, Copa do Brasil e Campeonato do Nordeste iniciando a temporada. O torcedor ele não quer saber porque eu preciso poupar o Giovanni para colocar o Oswaldo. O cara quer saber o produto final. E também não quer saber, por exemplo, quantos dias de treinamento. Quantos dias de treinamento. O cara quer o produto final. Aliás, todo mundo quer calendário, né? Todo mundo luta por isso. E quando tem, às vezes, eita, poxa vida, falta tempo e tal, mas todo mundo quer isso. Verdade. Posso falar em calendário, eu não ganhei nenhum em 2020. Eu também quero um calendário. Né? Você quer, né? Muito bem. Aliás, tá o visionário cardeal. Vamos gravar um programa aí, né? Porque ele falou aí que dos 2 técnicos. Eu acho que não termina. Né? Acho que não termina. Muito bem. O tempo dirá. Mesmo sabendo da filosofia dos 2 presidentes. Aham. Que eles não gostam de trocar muito de comando. Trocando né? comando técnico. Só contando o limite mesmo. Mas eu acho que nem o Barbieri, nem o Cabo termina 2020. Muito bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o 3º e último intervalo do programa. E aí, na volta, a gente vai fechar rapidinho o programa de hoje, fazendo uma retrospectiva a nível nacional. Porque nós tivemos aí o Flamengo ressurgindo no cenário nacional, conquistando o Campeonato Brasileiro, conquistando o Libertadores, enfim, muita coisa a gente ainda vai falar aqui nessa retrospectiva de 2019, o que foi o futebol de Alagoas e nesse último bloco, o que foi o futebol brasileiro nessa temporada de 2019. Aguarde aí. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você.
Muito bem, pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do nosso Top Sport pela sua TV UPS Canal 10. Hoje nós estamos fechando, né, o ano de 2019. Se Deus quiser, um ano maravilhoso que vai ser para todos nós aqui da TV UPS, para você que está nos assistindo, está nos acompanhando e também através das redes sociais, Instagram, no Facebook, ao vivo, YouTube, enfim, que seja realmente o ano de 2020 muito bom para todos nós e principalmente, claro, para o nosso futebol, para o nosso esporte. Nós já debatemos nos dois primeiros blocos, fizemos uma retrospectiva, analisamos o que foi o ano para o Asa, o que foi o ano para a CSA e CRB, para o futebol de Alagoas. E a nível nacional, nós tivemos aí o Flamengo de Jorge Jesus, né, ressurgindo, né, no continente sul-americano, o Flamengo reconquistando o continente sul-americano, ganhando a Libertadores, o Flamengo voltando a ganhar um campeonato brasileiro e o Flamengo foi vice-campeão mundial, perdendo para o Liverpool pelo placar de 1-0, gol do alagoano Roberto Firmino. O que foi que mais chamou a atenção, na opinião de vocês? O que mais marcou em 2019 a nível nacional? Foi a chegada desse português que, de repente, abalou aí o futebol brasileiro? Foi o Flamengo ou nós tivemos uma outra situação também aí, positiva ou até mesmo negativa em 2019? Olha, Oswaldo, eu acho que de tudo um pouco em relação ao Flamengo, mas assim, tem muita gente depositando todo o sucesso do Flamengo 2019 no técnico Jorge Jesus. Eu vou na contramão da situação. O Jesus, ele foi um fator positivo para o Flamengo, não resta dúvidas, foi um fator positivo. Agora, você não pode depositar toda a hegemonia do Flamengo, toda a história do Flamengo, porque se não fosse o Jorge Jesus. Vamos analisar com calma. O Flamengo inicia a temporada e traz o Abel. Não foi isso? Isso. Traz o Abel. Nesse período que o Abel Braga foi técnico do Flamengo, qual o investimento em termos de peças, jogadores que o Flamengo fez para ter um ano da forma que terminou? Não teve. Mas lembrando que o Flamengo começou a temporada já com o Bruno Henrique, com o Gabigol, sim, né? Com esse elenco aí. Né? Com o próprio Arrascaeta. Sim, começou. E os caras não conseguiram jogar com o Abel que se jogou com Jesus. E o Abel dizia Diego, né? Tava lá já, né? E o Abel dizia que era impossível, pelas características, jogar o Arrascaeta e o Bruno Henrique. E o Jesus mostrou que poderia. E o Jesus mostrou que podia jogar. Então, assim, você não pode depositar tudo na conta do Jesus, mas ele tem uma parcela muito importante. Depois que chega o Jesus, aí chegam os medalhões. Chega as contratações pontuais, que com o Abel elas não chegaram. Rafinha. Na verdade, os dois laterais, né? O Rafinha Mas e o tem Felipe mais Luiz, gente, e o zagueiro que o Jesus indicou, o Marinho. Isso. Então, assim, e passou a ter uma cobrança, eu acho que... Saiu o Cuejá, veio o Gerson. Né? Então, passou a ter uma cobrança, o Jesus, menor do que o Abel. Mas eu acho que fica sempre aquela grande pergunta, será que o Abel faria esse time jogar como Jesus fez? Aí algo que vai ficar no ar para sempre. Apesar de não depositar toda a situação no Jesus, mas eu acho que o Abel não conseguiria fazer esse time. Não, isso aí eu tenho certeza que não, até pelas jogou. Características, porque os técnicos também, cada um tem as suas características. O Abelão já é uma característica mais diferente do Jesus. Os jogadores compraram a ideia, né? Do Jesus. E os caras acreditaram no Jesus. Talvez a forma de comunicação dele também. Sim, claro. Agora, né? foi um ano no futebol, um ano extremamente positivo para o Flamengo. Agora, a gente não pode deixar de fechar o ano falando do Flamengo, da tragédia que aconteceu com os garotos lá no Ninho do Urubu. Né? Muitos garotos perderam suas vidas, enfim. E que o Flamengo, diga-se de passagem, hoje é um clube milionário, um clube riquíssimo, mas que não tem olhado com bons olhos e tratado a situação com os familiares. Claro que isso não vai trazer a vida desses garotos, mas o Flamengo não teve o mesmo respeito para com os familiares desses garotos do que teve com a sua torcida, contratando um time muito forte, um time muito pesado para reconquistar títulos a nível nacional e também, no caso, sul-americano. Eu acho que quando a gente fala de Flamengo, a gente tem que falar do ano bom que foi o futebol, mas marcado também por essa tragédia. Né? Eu acho que o Flamengo, de certa forma, ele despreza e ignora essas famílias, porque a situação ela é tão real que não necessitaria ter tanta briga judicial em relação a isso. Eu ia falar nisso, né? Assim, a coisa está muito né? Então, o Flamengo ele está tirando a responsabilidade dele e jogando para a justiça, resolva. Né? Onde o Flamengo poderia. Eu acho que o ano resolver a situação já, né? Que é uma situação dele.
não é? E ele hoje tem dinheiro para resolver a situação, assim ele Exatamente. queira resolver. É tão Exatamente. provável que está no mercado da bola em busca de mais reforços, está querendo renovar com o Gabigol num valor altíssimo. E, poxa, será que você não pode indenizar essas famílias? Então, o ano do Flamengo no futebol, um ano excelente. Mas nessa questão aí, o Flamengo é, a meu ver, a grande bola fora. Agora, o ano de 2019 também, ele acabou sendo marcado pelo ressurgimento, né, vamos colocar dessa forma, do Vanderlei Luxemburgo para o futebol, né? O Vasco abriu as portas para o Luxemburgo, que estava há muitos anos aí sem trabalhar, sem ter a oportunidade de fazer um trabalho, o último tinha sido no esporte, e que não foi um bom trabalho, o Vanderlei não foi bem no esporte, e aí, resultado, o Vasco abre as portas para o Vanderlei, e o Vanderlei pega o Vasco na lanterna do campeonato com um ponto só, e leva o Vasco para uma Sul-Americana. Quer dizer, quase podendo brigar por uma pré-Libertadores. Então, acho que foi um ano de ressurgimento do Vanderlei. E a prova é tanta que o Palmeiras acaba reconhecendo esse trabalho e contrata o Luxemburgo. O Luxemburgo volta para o Palmeiras depois de muitos anos e agora volta a ter uma cobrança por títulos, coisa que no Vasco ele não tinha. E ele foi muito claro e foi muito sincero com a torcida. O objetivo é livrar o Vasco do rebaixamento. Não podemos pensar e sonhar em coisas maiores, além disso. No Palmeiras, não. O Luxemburgo ressurgiu para o futebol, mas vai ser cobrado agora por títulos, por todo investimento e grana que o Palmeiras tem. Talvez uma nova aposta, né? Isso. Falando em apostas, talvez uma aposta do Palmeiras aí, justamente nesse bom trabalho que ele conseguiu fazer no Vasco da Gama, né? Exatamente. E que a gente vai ver como é que vai funcionar agora com a pressão toda que é um Palmeiras, né? E pelo poder de investimento que tem o Palmeiras hoje, você já pode, não é comparar, mas medir força, um Vanderlei, um Jorge Jesus, entendeu? Porque muito se questionou, né, a situação dos técnicos brasileiros com a chegada do Jesus. Saber até quando o Vanderlei evoluiu. Isso, exatamente. Agora, isso, exatamente. Agora, E falando de Palmeiras, Acho o Palmeiras, que agora é a prova que ele tem. O Palmeiras foi a grande decepção do ano, né? Porque o orçamento milionário não ganhou nada. Não ganhou nada. Não ganhou o Paulista, não ganhou o Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro, não ganhou o Libertadores, não ganhou nada, né? Teve também a questão do Carille no Corinthians também, né? Que de certa forma frustrou também, né? É verdade. Torcida, né? Exato. E pra gente não fechar o programa sem falar também da nossa seleção brasileira, um ano marcado porque o Brasil ganhou, quer queira, quer não, a Copa América, né? Disputada aqui no nosso país, o Brasil cumpriu com a sua obrigação, ganhou a competição jogando em casa. Agora, pro ano que vem fica a expectativa porque começam os jogos das eliminatórias da Copa de 2022. E aí a seleção brasileira termina o ano jogando uma bola muito pequenininha, né? Muito pequenininha. E aí as perspectivas não são boas pro ano que vem. O Brasil, se continuar jogando que termina a temporada, vai sofrer muito nessas eliminatórias. Como já sofreu para ir para a Copa passada, né? Que o Tite chegou e deu uma alavancada, substituindo o Dunga, mas, sinceramente, é preocupante o futebol que a seleção brasileira fecha o ano. Né? Agora, é preciso, eu acho que aí é um debate mais amplo e um estudo maior, porque o Tite não desaprendeu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem um leque de jogadores que você pode convocar e mudar a situação. À disposição. Né? O tempo inteiro. Né? Então, assim, o que de fato está acontecendo com a seleção brasileira? Né? Será que são as convocações, os jogadores que o Tite está convocando? Ele mantém muito, né? Ele mantém os muito. mesmos nomes, né? Exatamente. Assim, Onde você começa a ver que está surgindo gente nova. Por exemplo, aqui mesmo. Eu vou mais longe. O Gerson, por exemplo. O Gerson hoje é uma realidade. Eu acho que caberia... Na função que ele joga. Na função que ele joga. Essa renovação não Essa renovação tem que acontecer. Está acontecendo. Bom, meus amigos, o nosso tempo se esgotou, né? E eu quero agradecer a presença do nosso companheiro Giovanni Luiz. Obrigado mesmo, Giovanni, por ter participado desse último programa só que do ano, né? o Giovanni enrolou e não falou como foi que ele foi jogador. Conta essa história, 30 segundos pra você contar essa história aí, que você quase foi jogador de futebol. Eu morava na Pajuçara, lá, né, em Maceió e tal, e frequentava lá. Pajuçara já é a casa de quem? Era a casa do CRB. Severiano Gomes. Exatamente. Tem um tio que é regatiano, então me levava para os jogos, alguns jogos dos anos 80 ali, né? Deu vontade de ser jogador, brincava muito nas peladas ali na praia, né? Naqueles campos ali na areia também. Aí tentei, cara, em 83 por aí mais ou menos. Passei 6 meses lá, mas
fui dispensado. Qual foi a posição que você tentou ser jogador? Eu sou canhoto, acredito, né? Eu sou canhoto. Foi ponta esquerda, lateral. Foram várias posições, mas não teve jeito. Muito bem. Segundo o Pirulito, por problemas técnicos, você acabou não. Teve uma vez, eu lembro que teve um rachão lá e tal, e eu acabei ficando no gol. Aí disseram, por que você não vira goleiro? Porque eu tava pegando bem no gol. Eu digo, pode ser, cara. Ou Giovani, seja, como jogador, meu amigo. Tudo de bom, 2020 maravilhoso pra você e pra sua família. Para todos vocês também, pra todo mundo que acompanha aqui o Top Sport, um abraço. Valeu, Eduardo, um abraço. Um abraço, acho que uma satisfação grande participar do programa com o Giovani, com você, o Guimarães, enfim. Só em 2020 agora. Abraço pro Guima, viu? Abraço pro No Guima. primeiro programa de 2020, quinta-feira, o Guimarães vai estar aqui de volta. Mas enfim, a gente deseja muita paz, muita saúde, sobretudo saúde, né? Eu costumo dizer sempre, você tem saúde e o resto você corre atrás. Então, feliz Valeu. ano novo aí pra todo mundo. Valeu. Estamos fechando também o ano, a temporada do nosso Top Sport aqui na nossa TV Ops Canal 10, claro. Se Deus quiser, em 2020 estaremos juntos nessa parceria, nós aqui, eu, Antônio Guimarães, Eduardo Cardial, todos da TV, e claro, com você, nosso amigo assinante, e para você que nos acompanha também nas redes sociais. Um ótimo, um excelente 2020 para você e, como disse o Eduardo, né, principalmente saúde. Eu acho que a gente com saúde é o mais importante, é o principal. O resto a gente corre atrás, tá certo? Então, um grande abraço. Abraço também aos nossos parceiros investidores. Um abraço para o nosso Guilherme, lá da GB Multimarcas, parceiro nosso. A Água Mineral Verdes Mares. Ao Anderson das Sandálias Aventura. Enfim, de todos nós aqui da nossa TV. Um grande abraço. Um excelente 2020. E você já sabe, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera.